Muito bem, pessoal. Alunos do sexto ano, espero que esteja tudo bem com vocês. Tá? Eu vou usar esse recurso de gravar os slides, porque eu estou com problema aqui para me gravar e gravar as aulas também. Tá? Então, a gente vai fazer assim nesse primeiro momento, depois eu vejo um recurso melhor. Então, nessa aula de hoje, nessa primeira aula online nossa, nós vamos fazer uma revisão, tá? Do capítulo 1, que compreende as páginas 3 a 19 da nossa apostila, tá bem? Então, o título do primeiro capítulo, né, é a matéria ao nosso redor. Tentei colocar uma figura bem parecida com o que nós temos na apostila e na página 3. Se vocês puderem, por favor, abram a apostila nessa página. Tá? Uma foto das cataratas do Iguaçu. Com essa imagem, a gente percebeu quais elementos, né, nós temos aí. Então, a gente pode citar rochas, as águas que caem formando essas cataratas, essas cachoeiras imensas, a vegetação que tem no entorno, né, no meio aí das cataratas, aí um arco-íris iluminando o sol. Também tem uma plataforma bem no cantinho aqui, uma plataforma aí feita pelo homem, né? E além disso, tem o ar atmosférico, né? Vapor de água aqui, gotículas de água por conta da queda. E o que a gente quer compreender com isso? Que tudo que está aqui, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente não vê, compõe o universo, né? O que a gente pode citar aqui que não está a olho nu? O ar atmosférico, micro-organismos, bactérias, né? Isso não está evidente, não dá para ver a olho nu, mas tudo isso está presente aí. Então, a matéria que está ao nosso redor, a gente pode definir a matéria como tudo o que compõe o universo, né? Tudo que está ao nosso redor, tá? Então, uma definição, já que a gente já conhece o conteúdo, estamos revisando, uma definição de matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tudo isso é matéria, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo, olha, uma parede, um macaquinho, uma torre com petróleo, um carro, né? Uma planta, até nós mesmos. Nós também somos matéria, somos compostos de matéria, tá? E a matéria, pessoal, ela tem propriedades gerais e propriedades específicas, tá? O que são as propriedades gerais? São aquelas propriedades que são comuns a toda a matéria. E propriedades específicas são aquelas propriedades que caracterizam uma matéria, que com ela a gente pode definir o que é uma coisa e o que é outra. Então, elas são diferentes entre os tipos de matéria, tá bem? A gente vai ver isso ao longo da apresentação. Então, eu trouxe aqui um exemplo, olha só. Eu tenho duas bolas, né? Quais são as propriedades gerais dessas bolas? Elas são redondas, tá? Elas foram costuradas, elas têm esses hexágonos aqui com tecido, né? E foram pintadas. Mas quais são as propriedades específicas? A bola da esquerda, ela tem aí escrito Brasil, tem um brasão aqui da seleção brasileira com as 5 estrelas do pentacampeonato, é azul e amarelo. Já a bola da direita, ela é vermelha, né? Tem aí um símbolo da marca aqui, um jaguar, um animal. Então, isso que eu estou falando agora são propriedades específicas, mas ser redonda, ter costura, ser feita de couro, são propriedades gerais, tá bem? Antes de continuarmos, duas definições são importantes, de corpo e objeto. Corpo é uma porção limitada de matéria, tá? Vocês têm isso aí anotado na apostila, tá? O corpo, então, é porção ou quantidade limitada de matéria. Um objeto já é um corpo que foi moldado para determinada finalidade, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui um bloco de madeira. Cada bloco de madeira desse aqui é um corpo, tá bem? E o que nós fizemos a partir desse corpo, a partir desse bloco de madeira, que foi o bonequinho que está aqui, a cadeira, eles são objetos, porque eles têm uma determinada finalidade, tá bom? Então, as propriedades gerais da matéria. Primeiro é a massa, tá? Nossa página 5, tá bem? Massa
é a quantidade de matéria que um corpo possui, tá? E para medir a massa, nós sempre usamos a balança, né? A unidade de medida da massa, de forma geral, é grama e quilograma, que a gente vê no nosso dia a dia, né? Por exemplo, nossa massa é medida em quilograma, tá bom? E conforme for o corpo, a gente pode adaptar. Então, por exemplo, um remédio, né? A massa dele é medida em miligramas, porque não tem como medir a massa de um remédio, de um comprimido, por exemplo, em quilogramas, né? A massa de um elefante, de um ônibus, de um avião, vai ter que ser medida em tonelada, né? Porque em grama, imagina, não vai fazer sentido nenhum, tá bom? A segunda propriedade que a gente tem é o volume, tá? O volume está na página 7 da apostila. O volume, então, ele pode ser definido como o espaço ocupado por uma quantidade determinada de matéria, tá? Ou também extensão, o volume pode receber o nome de extensão, tá? O volume também pode ser medido. Como que ele é medido? Olha, ele pode ser medido em metro ou centímetro cúbico, tá? E também pode ser medido em litros e mililitros. No nosso cotidiano, a gente encontra os materiais com seu volume medido em litros e mililitros. Por exemplo, Coca-Cola, um suco, né? Está sempre medido em litros e mililitros, tá? Aqui do lado, olha só, eu trouxe aqui embaixo o volume. Como que nós vamos medir o volume de um sólido regular? Então, aqui nós temos um cubo que tem 5 centímetros de lado, né? Então, como é que eu vou medir o volume dele? Então, ele tem 5 centímetros de altura, ele vai ter também 5 centímetros de largura e 5 centímetros de comprimento, tá? Então, 5 vezes 5 vezes 5 dá 125 o quê? Centímetros cúbicos. Então, olha só, a nossa unidade de medida está aqui. Então, o volume desse cubo é 125 centímetros cúbicos, tá? E às vezes também pode, por exemplo, a água, um suco, a gente pode medir por ml, tá bem no cantinho aqui, né? Então a gente preenche isso aqui até atingir o volume aqui de 150 ml. A gente sempre faz isso, sabe onde? Para fazer um bolo, uma torta, né? Que pede lá as quantidades de leite, de óleo, às vezes. Tá sempre em ml, que é o volume, tá bom? As propriedades específicas elas são divididas em duas partes. A primeira parte são as propriedades organolépticas, né? Tem um nome diferente, mas são propriedades relacionadas aos sentidos, tá? Então, nós percebemos as propriedades organolépticas da matéria através da visão, olfato, audição, paladar e tato. Então, olha só, o cientista aqui está falando com a gente, olha, ao pegar um pouco de sal de cozinha nas mãos, sinto que ele é formado pelos grãos. Coloco um pouco de sal na língua e percebo que um gosto que defino como salgado. Sobre um facho, né, ou feixe de luz, o sol emite um pequeno brilho. É o que eu vejo. Então, quais são as propriedades organolépticas que podemos perceber com os sentidos? Odor, sabor, aspecto, brilho, cor e textura. Tá bem? Essas são propriedades organolépticas. Já as propriedades físicas são as propriedades relacionadas à estrutura da matéria. A gente vai ver agora quais são as propriedades físicas e específicas, né? Então, a primeira propriedade que a gente vai ver é a densidade. A densidade está para nós na página 10 da nossa apostila. A densidade é a razão, ou seja, a divisão entre a massa de um corpo, simbolizada pela letra M, e o volume que esse corpo ocupa, simbolizado pela letra V. Então, D de densidade é igual a massa dividido pelo volume, tá bem? Essa densidade ela vai também determinar a flutuabilidade de um corpo. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui um copo de água com cubos de gelo. E os cubos de gelo estão flutuando. O que a gente pode dizer desse gelo? O gelo, então, ele vai ter uma menor densidade do que a densidade da água.
Juliana, mas eu não sei o valor dessa densidade, eu não te contei. Eu preciso de saber, porque se flutuou, ele vai ser menor do que onde ele está flutuando, tá? Então, a densidade do gelo é menor do que a densidade da água, e podemos dizer que a água tem, então, maior densidade, tá? Joia. Então, vamos ler esse quadro aqui, verde. A densidade é uma propriedade física da matéria. Ela é a relação entre a massa m de uma substância e o volume v que essa massa ocupa em determinado espaço. A densidade pode ser obtida dividindo-se a massa pelo volume, mesma fórmula que nós vimos aqui. A massa é dada em gramas e o volume em centímetros cúbicos. Desse modo, a unidade de densidade é gramas por centímetro cúbico, tá? Outras propriedades que nós percebemos, propriedades físicas específicas de cada material. Essas propriedades começam na página 12, tá? Então, olha só. Dureza. Dureza ela está relacionada à resistência que o material apresenta ao risco. O diamante, coloquei uma foto aqui, está entre os materiais conhecidos de maior dureza, por isso ele é utilizado como lâmina em ferramentas de corte de outros materiais. Então, o elemento mais duro que encontramos na Terra é o diamante. Não pode confundir dureza com tenacidade, que vamos ver daqui a pouco, tá? Ó, maleabilidade é a capacidade de material ser transformado em lâminas. Já a ductilidade é a capacidade de material ser transformado em fios. Então, na nossa casa, na rede elétrica, nós temos fios de cobre. Então, o cobre é um material que é muito dúctil, porque ele consegue ser transformado em fios sem perder sua estrutura, tá? O próximo é a tenacidade, que é a resistência que o material apresenta a choques mecânicos, né? O esforço, suportar uma força externa. Coloquei aqui uma foto de um concreto quebrado. Então, foi uma força muito forte para quebrar a tenacidade desse concreto, né? Próximo é volatilidade, que é a tendência de um líquido evaporar, de passar do estado líquido para o estado gasoso. A gente vê isso muito na nossa casa, por exemplo, se formos usar uma acetona para qualquer coisa, a gente precisa de usar e logo fechar o vidro, né? Porque o que acontece? Se nós deixarmos o vidro destampado, essa acetona vai evaporar, ela tem uma facilidade muito alta de evaporar, então ela é muito volátil, tá? Um material, uma substância muito volátil. Aqui, por último, nesse slide, tem a viscosidade. É uma resistência que o material apresenta ao escoar, tá? Então, por exemplo, óleo e mel, igual eu coloquei aqui nesse GIF aqui do ladinho, olha, tem um mel entre várias colheres, ele é um líquido que tem uma alta viscosidade, porque ele tem alta resistência ao escoar, tá? Agora, por exemplo, a água tem baixa viscosidade, porque escoa muito fácil, tá? Próximo, elasticidade. É a capacidade de material em retornar ao seu formato original após ser deformado. Então, um exemplo mais prático que nós temos aí é o elástico, né? Você estica, daqui a um pouco ele volta ao seu formato original. Expansibilidade e compressibilidade estão relacionadas principalmente aos gases, que a gente vai conhecer daqui a pouco, tá? Que é a capacidade de material ter seu volume expandido na expansibilidade ou seu volume reduzido na compressibilidade, tá? Então, eu coloquei aqui uma seringa com um êmbolo, que é essa parte roxa aqui. Então, se a gente tampar a abertura dessa seringa com o dedo e puxar o êmbolo, né, o ar que está lá dentro vai aumentar o seu volume. Mas, se pelo contrário, a gente tampar a saída e empurrar, o ar que está aqui dentro vai diminuir o seu volume, tá bom? Temperatura de fusão e de ebulição, eu vou falar mais detalhadamente à frente, mas significa a temperatura em que um material passa do estado sólido para o líquido, no caso da fusão, e na ebulição, a temperatura em que o material, a matéria, passa do estado líquido para o estado sólido, é a temperatura correta em que essa mudança de estado se inicia,
Tá bem? Na página 14, a gente começa então a ver os estados físicos da matéria. A matéria é encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. E a temperatura ambiente, cada substância, né, está em um estado físico diferente, né? Então vamos lá, conhecer as propriedades. Nos sólidos, olha, é o primeiro aqui. Olha como estão as partículas, né? Partícula é aquilo que compõe a matéria, tá, gente? Então as partículas estão organizadas muito próximas e sem espaço entre elas. Por quê? Tem uma atração muito forte entre as partículas, então elas estão muito unidas. O que isso acarreta, gente? Que eles têm forma e volume constantes, tá? Então aqui tem aí lá na Antártida, né, uma casa feita aí com blocos de gelo. O segundo estado físico é o líquido. Nele, as partículas com pouca organização e com pouco espaço entre elas. Por quê? Porque há uma baixa atração entre as partículas, tá? Essa força de atração é menor aqui no líquido. E qual é a consequência disso? Que o líquido tem volume constante, porém a forma é variável. Então lembra da aula? Se a gente colocar 1 litro de suco na garrafinha, na jarra, num copo bem grandão, vai ter a forma dessa garrafa, da jarra ou do copo. Então a forma varia, mas vai ser sempre 1 litro de suco. Por último, os gases. O estado gasoso, como é que é isso? Olha só como estão espaçadas as partículas, tá? Elas têm grande desorganização e muito espaço entre elas, tá? Esse espaço, então, é devido à ausência da força de atração. Nesse caso, tanto a forma quanto o volume são variáveis, tá? Então, olha só, eu trouxe um outro slide aqui, olha. No sólido, uma pedra, por exemplo, tem forma e volume constantes. O líquido tem volume constante, mas a forma é variável. Enquanto que no gasoso, tanto a forma quanto o volume são variáveis. Então, por exemplo, aqui, olha, a gente encheu um balão, né, com um ar atmosférico, a gente pode encher qualquer tipo de balão, com qualquer forma, moldar esse balão, né, porque tem forma e volume variável. As mudanças de estado físico. Então, nós sabemos que existem 3 estados físicos: sólido, vou fazer uma cruzinha, líquido e gasoso, tá? E aí, a matéria pode mudar de um estado para o outro. Em geral, isso acontece com perda ou ganho de calor. Então, quando a gente ganha calor, é porque aumentou a temperatura. Eu coloquei até aqui um foguinho, tá? Quando a gente ganha calor, então vamos começar aqui pelo sólido. Se a gente aquecer um cubo de gelo, olha só o que acontece, ó. Tá derretendo. Essa passagem de sólido para líquido é chamada de fusão. Então, quando o gelo derrete, ele está em fusão. Quando a gente pega água líquida, por exemplo, vamos fazer um arroz na hora do almoço, pega essa água líquida, esquenta, ela começa a evaporar, começa a borbulhar, começa, até passar para o estado gasoso. Então, essa passagem é chamada de vaporização, tá? Porque teve um aumento de temperatura. Mas pode acontecer também de haver redução da temperatura, né? Ou perda de calor. Coloquei aqui, olha, a pessoa congelando de tanto frio, porque está fazendo muito frio. Então, olha só, vamos começar pelo gasoso. Se a gente tiver uma substância em estado gasoso e reduzirmos a temperatura, ela vai passar para o estado líquido, vai voltar. Esse retorno é chamado de condensação ou liquefação, tá? Nossa apostila está condensação, mas são sinônimos. Se eu continuar reduzindo a temperatura, ela vai passar do líquido para o sólido. Então, quando a gente coloca a água na forminha de gelo no congelador, a água vai passar por um processo que chamamos de solidificação, tá bom? Por quê? Porque ela está passando do estado líquido para o estado sólido. Pode acontecer, gente, também uma passagem direta do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso. Essa é mais comum. Então, quando a gente tem, por exemplo, bolinhas de naftalina lá no nosso quarto, dentro do guarda-roupa, né? A bolinha de naftalina não fica líquida. Você põe a bolinha lá dentro, daqui a um pouco ela vai diminuindo, porque ela está sublimando, tá?
Nós vimos até no exercício. A bolinha de naftalina está sublimando. Na vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, a gente tem umas variações, tá? 3 tipos de vaporização. O primeiro é evaporação, que corresponde a uma passagem lenta do estado líquido para o estado gasoso. Então, quando a gente pendura a roupa no varal, a roupa está molhada, lentamente a água, né, que está aqui, ela vai evaporar, tá? O segundo modo é a calefação. Essa calefação é uma passagem instantânea. Então, se tiver uma chapa quente, chegar um pouco de água, forma aquelas gotículas e rapidamente forma o vapor nessa fumacinha, tá? Então, calefação é uma passagem instantânea. E por último, a ebulição, que é a passagem rápida, mas não tão rápida quanto a calefação, tá? A ebulição é a passagem rápida do estado líquido do estado gasoso. Outra coisa que é importante, que a gente passou, que eu ia falar mais agora, mais à frente, é a questão do ponto ou temperatura de fusão e ebulição. Então, já que sabemos agora os estados físicos, então a temperatura em que, por exemplo, esse iceberg começa a derreter é a temperatura de fusão, sólido para líquido. A temperatura que a água da panela começa a ferver para então evaporar, é a temperatura de ebulição. Tá bem? Muito bem. Para terminar, existem transformações químicas da matéria. Até agora a gente viu só transformação física, tá? Então, mudança de estado físico, moldar um metal, comprimir, né? Esticar um elástico, tá? São transformações físicas. Qual que é a diferença dessas transformações para as transformações químicas da matéria? É que nas transformações químicas, elas alteram a composição da matéria e formam novas substâncias. Então, olha, exemplos de transformações químicas: a decomposição do limão, amadurecimento dos frutos, ferrugem, produção de pães, bolos e queijos, aparecimento de boloromorfo nos alimentos. Então, são algumas transformações que acontecem no nosso dia a dia, que são transformações químicas da matéria, tá? Nessas transformações químicas, a gente tem que entender que existem reagentes, tá? E esses reagentes estão sempre aqui, ó, representados à direita. E após a transformação química, que está aqui representada pela minha seta laranja, nós teremos a produção de produtos, tá? Então, vamos supor, na produção de bolos, qual que é o reagente? O reagente é farinha, o fermento, o ovo, o leite. E aí, a gente vai assar isso tudo, aí essa reação química vai formar o nosso bolo no final, tá? Então, transformações químicas da matéria. Primeira, combustão. Essa é simples de ver, né, gente? Muito presente no nosso cotidiano. Então, ela envolve a presença de um combustível e de um comburente. E o comburente, de forma geral, é o oxigênio. Essas transformações químicas estão na nossa página 19, tá? A fotossíntese é a transformação química em que o gás dióxido de carbono ou o gás carbônico mais a água, na presença de luz, eles geram energia, oxigênio e água para as plantas, tá? É um processo realizado somente pelas plantas. Olha aqui, coloquei aqui uma figura. Olha só, as plantas elas captam o gás carbônico, CO2 ou dióxido de carbono, mais a luz, né, a energia solar, mais a água do solo, olha só, tá? E transforma isso tudo em oxigênio, energia para a planta e água, tá? Saponificação é a produção de sabão. Como que se produz, né? Usa óleo queimado, óleo usado e queimado, mais soda cáustica, e aí há uma reação química, e aí formamos o sabão. Então, o óleo queimado mais a soda cáustica são os reagentes e o sabão, o nosso produto. A respiração é uma transformação que acontece todo dia. Agora está acontecendo comigo, com vocês assistindo essa aula.
Porque é uma reação que acontece dentro das nossas células. As células usam a glicose, mais o oxigênio. Como que a gente captura esse oxigênio? Através da respiração. Olha a mocinha aqui, ó, respirando, né? Respiração pulmonar. E assim ela gera energia para a célula, gás carbônico ou dióxido de carbono e água. A corrosão é a formação de ferrugem na presença constante de água e oxigênio. Então aqui eu trouxe uns canos de metal que são todos enferrujados. O que aconteceu aqui? Aconteceu a oxidação, tá? Essa oxidação ela levou à formação do ferrugem, porque com certeza aqui estava sempre molhado e o oxigênio está presente no ar atmosférico, né? E a fermentação, por último, que é a produção de pães e bolos. Essa fermentação acontece sempre na ausência de oxigênio. Então agora vocês vão reparar, olha, alguns bolos e pães ficam com esses espacinhos aqui, porque isso aí é um resultado da fermentação. Tá bem? Então olha só, eu queria comentar com vocês o exercício 22 da página 18. Ele pergunta assim, ó, por que um copo com água gelada se enche rapidamente de gotículas pelo lado de fora? Então o que acontece aqui, ó? Coloquei aqui uma foto de um copo com água gelada, né? Aí olha só, concordam comigo que a temperatura vai estar menor na superfície do copo do que do lado de fora? Dentro do copo a água vai estar gelada, então vai estar tudo gelado aqui dentro do copo. E vai estar com uma temperatura menor aqui dentro, então vou colocar um T aqui, menor aqui dentro, do que aqui fora. Aqui a temperatura vai estar maior do ar atmosférico. E outra coisa que a gente tem que pensar também é que no ar atmosférico existe vapor de água, que é a água na forma de vapor. Quando a água que está gasosa, então a água que está um vapor, vou tentar escrever aqui para vocês. O vapor de água que está no ar atmosférico, ele entra em contato com a superfície gelada, ela vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Isso é mudança de estado físico. Como que chama essa mudança de estado físico de gasoso para líquido? Condensação. Então, essas gotículas de água que se formam aqui ao redor, olha só, tem várias aqui, dá pra gente ver, é a condensação da água que estava no estado gasoso, no ar atmosférico, e passou para o estado líquido, tá? Agora, pessoal, eu vou interromper esse vídeo aqui e vou fazer um novo vídeo com a correção dos nossos exercícios da página 20 e 21, tá? Da número 24 até o número 31. Eu queria só explicar aqui de uma vez o exercício 28, desculpa, da página 21. Exercício 28 da página 21. Olha só, o que está dizendo. Acompanhe comigo, abra sua apostila na página 21, exercício número 28. A respiração é o ato de inalar e exalar ar através da boca ou das cavidades nasais para se processarem as trocas gasosas no interior dos pulmões. Ao se comparar o ar inspirado com o ar expirado, concluímos que, então, olha só, coloquei aqui uma menininha, uma moça, que está inspirando, então está inalando ar. Que ar que ela está inalando? O ar atmosférico. O que tem no ar atmosférico? Bastante quantidade de oxigênio. Vou colocar só OX, tá? E esse oxigênio vai ser usado pelas nossas células na respiração, que a gente acabou de ver, que é uma das transformações químicas, tá? Qual que é o produto da respiração, gente? É gás carbônico, tá? Então, o ar expirado, exalado, que sai dos nossos pulmões, ele tem muito o quê? Gás, local G, carbônico, tá? Então, o ar expirado é muito rico em gás carbônico. Então, o gabarito desse número 28 é a letra A, olha. O ar inalado contém mais oxigênio do que o ar exalado. É isso mesmo, tá? Porque o ar inalado que entra tem mais oxigênio e o que sai tem mais gás carbônico, tá bem? Essa que é a opção correta, tá bom, pessoal?
Então, eu vou interromper essa aula aqui e vou fazer um outro vídeo só corrigindo os exercícios das páginas 20 e 21. A gente se vê em breve.